Olá! O Momento Saúde de hoje vai falar sobre a saúde do homem, como envelhecer com qualidade e com uma vida sexual ativa. Está aqui comigo o urologista Dr. Orestes Mazariol. Muito obrigada, Dr. Orestes, pela presença aqui no nosso programa hoje. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Doutor, ainda nos dias de hoje, os homens têm dificuldade de procurar médico? Porque geralmente as mulheres vão desde novas, né? Vão ao ginecologista, se cuidam mais, aparentemente. E os homens ainda hoje têm essa dificuldade de procurar um médico para se cuidar, para prevenir? Veja, mudou bastante. Graças à campanha de conscientização de prevenção de câncer de próstata, em relação ao passado, aquele tabu está caindo bastante. Então, em relação ao problema prostático de câncer, da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de próstata, mudou. Porém, uma coisa que eu acho que os homens têm que se conscientizar é que a doença, com o envelhecimento, existem doenças que são silenciosas, não só o câncer de próstata. A diabetes, que é bastante comum, problema de colesterol, triglicéridos, dislipidemia, hipertensão arterial, muitas vezes as pessoas não têm. Nesse sentido, ainda o homem não procura tanto, a não ser que ele tenha sintomas. Mas em relação ao câncer, ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, mudou bastante, eles estão vindo, o tabu está caindo, eles estão vindo muito mais frequentes que há uns anos atrás. Então é uma coisa que é um bom sinal isso aí. Porque tem bastante campanha de prevenção também, né? Tem o Novembro Azul aí, que sempre vem com altas campanhas do governo, municipal também, né? Estadual. É um conjunto, né? Sim, isso felizmente está surtindo bastante efeito. Tá? É uma coisa bastante interessante que a população está mudando bastante a população masculina, o comportamento, né? O doutor sentiu isso no consultório, com os pacientes procurando mais, uma demanda maior? No consultório que a gente sente. Se voltar alguns anos atrás, não sei te dizer exatamente, era mais tabu. Hoje a demanda está maior, a procura está muito maior. Ainda persiste alguns, que até é uma coisa assim bastante curiosa, que quem marca é a mulher. Geralmente a esposa marca para o marido. Porque você pergunta que vem aqui, não, eu vim aqui porque minha mulher marcou. Mas é uma conscientização, a presença é muito mais consciente. Parece que o homem está muito mais consciente, preocupado com isso aí. Com isso. Isso é bastante interessante e bem... E doutor, essas doenças que o senhor citou, como diabetes, hipertensão, são as doenças que mais atingem os homens depois de uma determinada idade? Além do câncer de próstata, quais são as principais doenças que atingem? Veja, em nível de doenças, eu queria chamar a atenção do seguinte, já chego lá, mas eu queria chamar a atenção do seguinte, muitos homens procuram a gente com problema de disfunção erétil. E quando eles são mais jovens, na faixa etária de 35, de 30 a 40 anos aproximadamente, muitas vezes isso é levado assim no sentido de ser psicológico. Na realidade, tem que se fazer uma investigação completa, porque muitos desses homens, eles são ou diabéticos ou pré-diabéticos que não sabem, ou têm problema de colesterol ou triglicéridos que não sabem, ou até são hipertensos e não sabem. Então é importante chamar a atenção que a disfunção erétil nesses pacientes mais jovens não pode usar aquele jargão popular. Isso é psicológico, você é muito jovem, você não tem nada. Ao contrário. Porque quando o problema de disfunção erétil, de arteriogênica, que a gente fala, decorrente de problema na artéria, isso é um fator predictivo de até 10 anos antes de uma doença coronariana. Por quê? A função erétil depende da função da artéria. E outra coisa, um dos fatores, que não é o único, é claro, a gente tem que lembrar o seguinte, a coronária tem mais ou menos 10 milímetros, 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos. E a artéria do pênis tem de 1 a 3 milímetros. Então, quando a doença começa a obstruir lá no órgão sexual, na coronária ainda não desenvolveu. Por isso que é o fator predictivo de uma doença. Não quer dizer que todos os casos, tem que ser arteriogênico, é claro. Mas é importante, já que a gente está falando na medicina preventiva, se encarar o paciente de uma maneira total, de uma maneira holística, de uma maneira em que, e não de uma maneira assim, usar o termo mais assim comum, mais popular. Não, isso é psicológico, é muito frequente. É muito frequente quando é jovem, porque ninguém espera, né? Ninguém espera que ele já tenha algum problema, que venha com alguma coisa silenciosa. E tem que se encarar sério. Frequente ao fazer diagnóstico de pré-diabético ou diabéticos,
por problema que vem no consultório, por problema obesidade também? Obesidade Bom, é um obesidade problema que já pode... pelo menos você já vê que ele tem alguma que ele comorbidade. já tem alguma coisa, que mas isso não quer dizer visível. não só obeso. Pacientes com peso normal, que eles tem o podem colesterol alto, que também pode ter, né? Pode, Aparentemente claro, não tem. não... É uma pessoa magrinha, mas tem o colesterol alto. Perfeitamente, né? isso mesmo, claro. E doutor, a prevenção geralmente é com doenças que podem ter risco de vida e não simplesmente para ter qualidade de vida. Por exemplo, o paciente já vem aqui, tem uma dor no peito, uma doença, não no seu caso, né, que é o urologista, mas aí o paciente vai, por exemplo, uma doença cardiológica, ele procura mais, se ele sente uma dor no peito, ele vai. Agora tem doenças silenciosas, como o doutor falou, que não fazem prevenção, só vão com doenças que há risco de vida. Exatamente, isso é um fator bastante frequente. E você comentou no começo da entrevista uma coisa interessante. A mulher, ela aprendeu a fazer prevenção de câncer desde o começo. Então, ela vai no médico muito mais frequente. O homem, nesse particular de outras doenças, ele não vai tão frequente. E uma coisa que eu acho que é bastante importante, quando a gente fala em envelhecimento com qualidade de vida, o envelhecimento com qualidade de vida, ele não quer dizer que você tem que fazer certas atitudes quando você está mais velho. Você tem que fazer as atitudes precocemente, porque você não tratar um diabetes, as alterações que a diabetes, que é muito silenciosa, diabetes é uma doença muito ruim porque ela é silenciosa, as complicações dela são silenciosas. Agora que você já está com as complicações, muitas delas são quase, às vezes você controla, mas a qualidade já deteriorou. Então, quando esse tipo de coisa do envelhecimento com a qualidade de vida, ele tem que a gente fala naturalmente, está chamando bastante atenção, mas não é só para a pessoa com mais idade. Uma coisa interessante é o seguinte, no século XIII, quer dizer, aproximadamente 1200, Bacon, que era um inglês, falou envelhecer com qualidade de vida. No século XIII, o que ele falava? Dormir bem, quer dizer, repouso, ter uma vida boa, comer bem, exercícios físicos e uma coisa que é interessante, que é claro que não tem nenhum sentimento, nenhuma colocação científica, é respirar a respiração de uma mulher virgem. Tirando esse último item, os outros, desde o século XIII, os outros hoje é uma coisa que a gente tranquila, todo mundo sabe, qualquer especialidade médica, qualquer uma, a boa dieta, não abusar. Essas mesmas instruções. Todas elas são as mesmas. Você vê que é interessante isso aí. É interessante, porque desde muito tempo, né? É uma fórmula. Exatamente. Essa é uma fórmula. Exatamente. Mas isso é fato. Isso é fato. Exercício físico é uma coisa que é outra, como eu te disse. Não adianta... Quer dizer, claro que ajuda. Mas se você quer envelhecer bem, você tem que começar a fazer exercício precocemente. Tá? A prevenção, é a tal da prevenção, né? Começar cedo para ter uma qualidade de vida, um envelhecimento saudável, né? Então, porque, aproveitando o seu gancho, Juliana, eu queria colocar, eu acho que mais ou menos assim, é claro que o tempo a gente não... A primeira fase da medicina, na década de 60, por aí, a gente fazia uma medicina praticamente só curativa. Tem um problema... Depois nós a medicina começou a aprender a fazer a medicina preventiva. Hoje o que tem que se começar a discutir é o que a gente pode fazer com o envelhecimento e qualidade de vida. Porque não adianta nada você envelhecer, ter uma idade alta e você não ter absolutamente nada de qualidade de vida. E nós estamos, hoje, a medicina está começando a aprender como fazer. Tem muita coisa que ainda são estudos retrospectivos que a gente está colocando. Mas só daqui a um tempo a gente vai ver o que é melhor, o que não é melhor para a qualidade de vida. Seria o ideal para a qualidade de vida. Exatamente. E doutor, quais as doenças mais afetam, doenças urológicas, desculpe, afetam mais os homens a partir da terceira idade aí e que tem essas complicações na vida sexual também, como o doutor já citou? Então, voltando ao tema qualidade de vida, claro, você tem a prevenção do câncer de próstata, que é uma doença potencialmente fatal, potencialmente. Mas o que afeta a qualidade? Tanto o homem quanto a mulher. Você tem as doenças neurológicas, Alzheimer e Parkinson, que a gente não vai falar porque tem o que fazer. Doença urológica é uma das mais importantes, não só no homem, na mulher também. Na mulher também. Porque é que nem um iceberg. 1/3 só trata, o resto não tratam. As pessoas acreditam
que isso é decorrente da idade, aceitam. Nós estamos vendo hoje muito mais homens e mulheres com fraldas do que antigamente. O homem, muitas vezes, sondado, nós estamos vendo muito, não é porque a população aumentou, não. Nós estamos vendo porque deixou-se de tratar precocemente. Sondados por problema benigno da próstata, que é um problema bastante frequente. Outra coisa que afeta bastante a qualidade de vida é a chamada sarcopenia, que é perda muscular, quer dizer, a fraqueza. Outra que a gente pode citar também seria a parte sexual, que tem muito tabu. Isso eu acho bastante interessante, é o seguinte, porque quando a gente fala essa parte sexual, eu também quero citar o amor, não é o sexo por si, porque o amor é a coisa mais linda que tem. E a parte sexual, com o amor, ela faz parte do envelhecimento com qualidade de vida. Só que muitas vezes, o que se confunde? Agora dizendo do homem em si, né? Ele confunde um problema sexual, muitas vezes, com um conflito que ele já tem com a esposa. Exemplo, já tem mais 50 anos de casado, é assim mesmo. É assim mesmo. Não é assim e tem que ir atrás. Outra vez ele confunde a parte de erétil, disfunção erétil, com idade também. Não é assim, tem tratamento, tem soluções. E muitas vezes ele confunde até o homem, mesmo assim que tem uma certa machismo, sei lá como dizer, ele tem que entender que certas coisas funcionam bem, mas não vão funcionar com um vínculo jovem. Antes, mas exatamente. Funcionam bem e dão prazer para todos, tanto para a parceira como para ele próprio. Então não querer ter uma performance como tinha antigamente, como quando era mais jovem. E porque é lógico, tudo, mas os tratamentos que a gente faz, eles dão bons resultados, são satisfatórios. Então eu acho que a parte de sexualidade com amor faz parte. O envelhecimento com amor e a parte sexual, a pessoa fica mais bem-humorada, dorme melhor, mais otimista, tem toda uma conotação. Todos os benefícios Todos os benefícios. Então tem um paralelo que corre junto que ajuda a levar a você melhorar a qualidade de vida com a idade. Sexo não tem idade. Não existe parar ou não parar. O importante é amar e fazer. E doutor, aí nessa pode ter problemas, o doutor falou problemas físicos, mas aí também entra problemas psicológicos também, né? Já numa certa altura, a gente pode falar de problemas psicológicos que atrapalham também. Olha, isso é uma coisa um pouco mais da experiência. Primeiro que usualmente todo mundo fala psicológico, de cabeça. Não, isso é psicológico. Mas se você pegar, que é frequente, pegar um paciente, isso qualquer idade, mas o paciente acima de uma certa idade, ele é mais suscetível. Com diabetes descompensado, ele não vai ter uma boa performance, porque ele chama-se estresse oxidativo, que a artéria, o nervo não funciona bem, a artéria também não funciona bem, a artéria também tem uma função, não é só condução do sangue. E o que importa é que, daí ele fala o seguinte, é aquele pensamento inicial dele. Não, eu já tenho 65, 70 anos, é da idade. Só que ele não tratou o problema de base. Existe também o que eu acho que envolve, porque o sexo são duas pessoas. A mulher também tem que se conscientizar que não é que ela entrou na menopausa que ela tem que parar. Hoje a gente vê cada vez mais mulheres acima de 50 anos maravilhosas. Se você voltar 20, 30 anos atrás, elas não têm esse cuidado. Então elas têm que conversar com o ginecologista delas, existe reposição hormonal. Não vou no mérito das contraindicações, que não é o escopo do agora, né? Mas ela tem que saber isso. Claro. Mas é frequente também a gente pegar pacientes em que a mulher se acomoda. Por vários motivos, porque na realidade, a parte sexual, primeiro dar um exemplo, é claro que aquele homem que fica um sabadão, aquela camisa de futebol, bermudão, tomando cerveja o dia inteiro,
chega lá, chinelão, chega em casa, a mulher não tem nenhuma vontade. E isso fica um processo. E é claro que se um não quer, dois também não, né, não brigam. Isso vai tendo esse processo. Então, quando fala psicológico, o fundo é atração. Então não é problema psicológico ou de idade. O problema psicológico tem que ter um nome. Doenças psiquiátricas tem um CID, como a gente fala, Código Internacional de Doenças. Como chama a tua doença psicológica? É uma depressão maior? Aí sim tem tratamento, aí é mais sério. É um estresse? É um estresse? Claro, bem colocado. Mas tem um tratamento. Tem um tratamento, mas claro. O que eu queria deixar bem claro é que aquela conotação bem comum de psicológico, sem dar um nome, isso não existe. Isso não existe. Então tem sempre um motivo. E esse motivo tem que ser investigado, né, doutor? E não é difícil abordar. É fácil, quer dizer, o resultado nem sempre é o esperado. Mas a abordagem não é difícil. Uma boa história clínica, um bom segmento ao paciente, faz parte. Uma outra coisa interessante é que é o seguinte, a mulher chega a uma certa fase, em média 50 anos, ela para de produzir totalmente hormônio, que ela entrou na menopausa e para depois de produzir totalmente hormônio, tá certo? Certo. O homem nunca para de produzir totalmente. Ele sempre produz um pouco. Só que a grande dificuldade da deficiência hormonal no homem, primária, vou dizer assim, que é quando causa do ciclo, é que a falta do hormônio também se confunde muito, masculino, né? Se confunde muito com problemas da idade. Então, a falta do hormônio masculino, primeiro, todo mundo só pensa em sexual, mas dá adinamia, quer dizer, perda de disposição, fraqueza muscular, e tudo isso ele confunde às vezes com a própria idade. Com a própria idade não é bem assim, é tratável, não. dá pra levar e tratar. Tem que fazer a suspeita clínica. Certo. E existe uma outra dificuldade muito grande na parte clínica, que o hormônio masculino, a ação dele é muito individual, depende da genética de cada um. Então, os valores laboratoriais, eles servem de parâmetros, porque os laboratórios, eles usam muitas vezes, não é um método diferente, como chegar no resultado diferente. Nós não temos uma padronização universal, tanto é que nos Estados Unidos, a Anvisa deles, a FDA, Food Drug Administration, está tentando padronizar, dando kits para todo laboratório ter o mesmo padrão de anticorpo, que é feito através do anticorpo, para que a gente possa fazer, porque quando você tem um paciente com hormônio baixo, masculino, você repõe, ele muda, não só a parte sexual, o ânimo, a disposição, o humor, o sono, alteração de sono. Doutor, só um minutinho, vamos falar mais um pouquinho sobre isso no segundo bloco? A gente vai para um breve intervalinho e a gente continua com esse papo aqui com o doutor Orestes. Estamos de volta com o Momento de Saúde de hoje, falando sobre saúde do homem. Está aqui comigo o urologista Dr. Orestes Mazariol. Dr. Orestes, no último bloco a gente terminou falando sobre o hormônio masculino. Então, o homem ainda continua produzindo hormônio, contrário da mulher, né? Que cessa de produzir o hormônio e com isso baixa a libido e a atividade sexual reduz. E isso implica diretamente no parceiro. E eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre o hormônio masculino, como que é feita essa reposição, se é parecida com a da mulher, como que é feito, doutor? Então, fisiologicamente, a partir dos 40 anos, o homem deixa de produzir 1% do seu hormônio. Só que o receptor, o hormônio entra na célula e tem um receptor para dar ações. Ele depende da genética da pessoa, no próprio DNA do homem. Isso depende de uma cadeia de DNA, dentro do DNA. Então, muitas vezes, por isso que é difícil o diagnóstico, um valor hormonal X para um homem, ele está bem. E esse mesmo valor hormonal para um outro, ele está mal. Então, o que você tem que pegar para você indicar a reposição hormonal é o quadro laboratorial e o quadro clínico associado. E daí você faz a reposição hormonal.
Reposição hormonal você pode fazer de duas maneiras, duas vias. Ou via intramuscular ou via transdérmica. Aí cada um tem a sua preferência. Nunca via oral, porque o hormônio dado via oral, ele é absorvido. Quando tem um que não é absorvido, ele vem pela linfa. Mas mesmo assim a gente não sabe a quantidade, porque tem muita ação da comida, então não é bom. Tecnicamente não deve ser usado. E esses outros hormônios que não são absorvidos junto com a linfa, ele chegou no fígado, ele é eliminado diretamente. Então a reposição hormonal via oral, ela não é indicada, contraindicada, não tem efeito nenhum, porque a gente não sabe exatamente como a dose que vai para o sangue. Então você dá ou intramuscular ou transdérmica. E, como repetindo, os valores laboratoriais, eles são relativos. São bastante relativos, não é absoluto falar, você está com X de testosterona livre, ou calculado ou por outros métodos, são técnicas, e você está baixo, por causa do receptor. Recentemente eu vi um trabalho que, só citando, uma experiência que jovens de 40 anos, se tiverem menos de 400 e com sintomas, você tem que repor. Importante é associar o quadro laboratorial ao quadro clínico. Isso que é fundamental. Isso é fundamental para a reposição. Exatamente. E como eu disse, não é só a parte sexual, a parte geral do indivíduo muda bastante. Já a mulher é diferente. Ela entra em menopausa, depois ela para de fabricar o hormônio, então ela para totalmente o hormônio feminino, né? E eu acho que é bastante importante a mulher trocar ideias com o seu ginecologista. É claro que existe bastante trabalhos de indicações, com indicações não só do ponto de vista de câncer, seja mamário, de útero, de ovário, mas também de doenças cardiovasculares. Tem muito controvérsia, não há consenso nisso. Não há consenso. O único consenso mais forte é câncer de mama, né? Esse aí sim. É verdade. Mas existe também o hormônio tópico, vaginal, que quando ela não puder usar, o hormônio tópico não dá problema nenhum. Isso melhora muito também a mulher em todos os aspectos, né? Então eu acho que a conversa com o ginecologista dela, trocar ideia, ela saber que ela tem essa opção, porque daí a decisão é dela, junto com o seu médico, é importante. Porque a cultura maior que a gente vê aí, e do ponto de vista prático, quando eu falo prático, é de a gente ver bastante ginecologistas que eles falam, não, você entrou na menopausa, é assim mesmo. É assim mesmo. Isso é frequente, isso não é raro. Isso não é raro. É frequente. É bem frequente do ponto de vista prático por aí, de não querer fazer a reposição. Não é que não quer, ele não tem nenhum conhecimento. E acaba falando, deixa pra lá, não vou fazer porque é da idade, como a gente já falou antes, é da idade, é da velhice. É isso aí. Deixa assim mesmo, porque isso é normal, isso ia acontecer mesmo, é normal. E para a mulher, ela tem ainda em relação à libido, ela pode usar testosterona, que é o hormônio masculino. O hormônio masculino. Sempre, claro, aí tem bem orientação médica para não virilizar, né? Então você usa testosterona, melhora bastante a libido da mulher. E a testosterona para ela não tem uma contraindicação formal em relação aos cânceres, né? Calcula-se que no Brasil são 30 milhões de homens com algum tipo de disfunção erétil. É isso mesmo, doutor? Esse cálculo, essa última pesquisa, mais ou menos? Eu não saberia de falar agora se esse dado é assim, de 30 milhões. O que a gente pode dizer é o seguinte, assim, com mais assim, aproximadamente 20% na faixa de 30 a 40 anos. Acima de 40 anos, ela vai de 40% a 60%. Acima de 70 anos, ela chega a aproximadamente 70%. Porque esse número que você me trouxe, não me contesta, não é isso? É como eu te disse, ele pode ser subestimado, porque as pessoas que acham que aquilo é da idade, ou estão viúvos, não querem mais saber, não querem procurar uma companheira, eles não estão nessa estatística, entendeu? Então, é difícil uma estatística falar em valor absoluto. Eu acho que um valor relativo de percentual de que procura fica mais perto da realidade. E doutor, nesse caso aí o tratamento é multidisciplinar, então vamos falar um pouquinho dos tratamentos. Sempre multidisciplinar. Porque as causas principais da disfunção erétil, a disfunção erétil é uma síndrome, ela não é uma doença em si, ela é um sinal, um sintoma.
Você tem que tratar a doença. A doença, qual que está por trás, então, mais frequente de uma disfunção erétil, é um sintoma principal, diabetes. Pré-diabético, aquele paciente que fala, mas a minha, entre aspas, glicose nunca passou de 120 de jejum. O valor da glicemia não interfere com a complicação que ele pode ter. 60% dos pacientes pré-diabéticos têm disfunção erétil, porque é o nervo que está lesado. Então, principalmente diabetes, colesterol, dislipidemia, seja colesterol, triglicérides, hipertensão arterial, fatores de risco, tabagismo, álcool, né? E essas são as principais doenças de base que você tem em disfunção erétil. E, doutor, aí o tratamento multidisciplinar, mas sim, isso. Eu estava pensando no que... Por que multidisciplinar? Você vai pegar, primeiro, para tratar, seja as duas mais frequentes, tem que ter uma nutricionista junto. Foi-se a época em que o médico passava dieta. Foi-se a época disso. Então você tem que pegar uma nutricionista que vai orientar qual a dieta melhor para ele. Até porque o médico pode até dar uma orientação geral, mas para você ter adesão ao tratamento, você tem que dar um cardápio. Ninguém faz uma dieta, é difícil fazer dieta. E você tem que ter, quando você não sabe, um cardiologista para tratar a dislipidemia, o colesterol, triglicérides. Na necessidade, não obrigatoriamente, você vai ter que ter o ginecologista para a mulher e o psicólogo. Isso são coisas que vão depender de cada caso. Usualmente, assim, de uma maneira, você tratando esses pacientes nessa maneira multidisciplinar, o concurso do psicólogo ou do psiquiatra, ele não é tão frequente. Até porque a Sociedade Internacional de Sexualidade Médica, ela orienta que mesmo que o paciente esteja não grave, um problema psicológico grave, você trata a parte orgânica, ele melhora, a autoestima dele melhora e muitas vezes o problema psicológico desaparece automaticamente. Desaparece, exatamente. Então, por isso que abordar o problema de base é o mais importante. É o mais importante. E depois... Depois, se não resolver, é claro, você vai. Então, você não manda para a área mental já de cara. Você primeiro trata. E isso a prática mostra também que é real. E tirar esse estigma de que é psicológico. Eu acho que isso tem que ser tirado, porque todo mundo acha que é psicológico e na realidade a doença de base é muito mais importante do que aquela cultura de cabeça. Todo mundo fala, é da cabeça. Não é. E eu acho que é importante também para colocar para você estava falando do hormônio, aquelas substâncias todas, eu não estou aqui são os inibidores da 5-fosfodiesterase, que são Viagra, Cialis, Levitra, não estou fazendo propaganda em absoluto, mas pelo menos todo mundo conhece com esse nome comercial, né? Que é a sildenafila, tadalafila, né? Uhum. Eles também não funcionam se o hormônio está baixo. Então, muitas vezes o paciente tem hormônio baixo, toma, o que acontece? O medicamento não tem um efeito desejado. Então, você vê que é uma complexidade bastante forte dentro da área hormonal. Vamos falar um pouquinho desses medicamentos depois no terceiro bloco, tá, doutor? Bom. Vamos para mais um intervalinho e já voltamos com mais Momento de Saúde. Estamos de volta com o Momento de Saúde, falando hoje sobre saúde do homem. Está aqui comigo o urologista, Dr. Orestes Mazariol. Dr. Orestes, no final do segundo bloco a gente falou um pouquinho sobre os remédios de disfunção erétil. Quem pode ser tratado com esses remédios? Como que é o tratamento? Aí depende de cada paciente. Como que ele é indicado? Eu acho que é importante saber, como disse no final do outro bloco, a disfunção erétil é um sinal. Ela não é uma doença, ela é consequente a outros problemas. A outras doenças. É claro que os medicamentos que atuam ajudando a ereção, ajudam ao tratamento. Similarmente, vamos deixar assim para você entender melhor. Às vezes uma pessoa tem uma dor de cabeça enorme, ela tomou uma aspirina, passou. Mas se a pressão dela tiver 20, ela vai ter um problema sério.
Então, se ele, muitas vezes, no começo de um processo de disfunção erétil, ele usar esses medicamentos, mas ele tem uma doença de base, como já disse várias vezes, uma diabetes, colesterol, isso vai só prejudicá-lo. Portanto, por isso que a investigação é bastante importante. Faz parte da terapia também, mas a base tem que ser tomada, porque ele é uma coisa sintomática. Ele não é para ser usado sem saber a causa de base. Ele ajuda muito no tratamento. Porém, não é só ele que se trata de disfunção erétil. Se você não tratar a base, você não consegue resolver. Doutor, como a gente ouve falar muito de jovens tomando isso, só queria passar por essa pergunta bem rapidinho. Tem muitos homens jovens que começam a tomar, jovens mesmo, de 20 anos, para melhorar aí a performance sexual. Isso prejudica a longo prazo e mais para frente para essa saúde sexual do homem? Não, em nível de prejudicar não, porque todos esses medicamentos têm uma vida média, ficam no organismo um certo período e depois saem, eliminados. Cada um deles tem a sua característica, que se chama farmacodinâmica. Porém, do ponto de vista de saúde pública, é desaconselhável, porque muitas vezes esses jovens estão usando isso em baladas com o uso de abuso de álcool, às vezes abuso de droga. Isso causa, com todo esse processo paralelo que acontece, favorece o aparecimento de mais doenças, de DST, doenças sexualmente transmissíveis, favorece, inclusive, trabalhos mostrando que, devido a todo esse contexto complexo, gravidez indesejável das meninas que estão nesses lugares. Então, do ponto de vista de saúde pública, assim, não é aconselhável usar, e até porque não se deve usar, porque ele não precisa do processo, né? Você não vai tomar uma aspirina de graça, sem nada. Sem nada, é verdade. E doutor, há uma dificuldade dos homens em identificar e falar o que sente no consultório, principalmente quando o assunto é esse de disfunção erétil? Há uma dificuldade ainda, um tabu dele chegar e conversar no consultório e falar, olha doutor, meu problema é esse. Ele tem essa dificuldade ainda? Não. Não. Quando ele tem um problema e ele deseja ajuda, ele vem. O que muitas vezes acontece é que ele confunde, como eu já disse anteriormente, com problemas da idade, com problemas de relacionamento, enfim, ele confunde tudo isso. Mas quando ele deseja tratamento, ele vem diretamente ao assunto. Alguns ainda fazem um rodeiozinho que até... Mas quando ele faz rodeio é típico, é bastante carinho de todos. Começa a falar de algumas coisas assim que você vê que... Daí ele chega lá, mas ele vem especificamente para tratar disso. E nesses casos a esposa também ajuda, vem, fala do problema e ajuda nessa conversa para minimizar aí essa tensão? Usualmente ela não vem. Não vem? Não, eu diria, não sei um percentual assim, mas usualmente eles vêm sozinhos. E doutor, as dúvidas e queixas mais frequentes no seu consultório especificamente a respeito disso, de disfunção, o que pode ser, as dúvidas mais frequentes que eles trazem para o doutor aqui no consultório? Olha, na realidade, se você dividir por faixa etária, a faixa etária do jovem até 30, 35 anos, a queixa mais frequente, não é disfunção, mas é problema sexual, que é ejaculação precoce. Isso é bastante frequente, 30 e 33% dos jovens têm isso. E muitas vezes nem conhecem o que está acontecendo. Dos mais velhos, a dúvida maior é se vai resolver o problema, o que está acontecendo. Porque, usualmente, quando você explica direitinho como funciona, qual o mecanismo da ereção, como funciona o nervo, como funciona a artéria, como está funcionando tudo, ele entende bem. E você explicando que ele tem que tratar, mais uma vez dizendo, a doença de base, você controlando isso, ele tem uma boa performance. Ele tem uma boa performance sexual. Geralmente sim. Sim. Então essas são as dúvidas mais frequentes aqui no consultório. Em relação à sexualidade, sim. Em relação à sexualidade, sim. E doutora, a gente estava falando aqui no intervalo, gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre esse ciclo, o ciclo sexual, a diferença do ciclo sexual do homem para a mulher. Porque com isso a gente pode até entender um pouquinho algumas reações femininas quando essa libido baixa, quando a atividade sexual diminui, e entender um pouquinho o lado do homem também nesse sentido. Então, o ciclo clássico é desejo, isso até 2011. Desejo, excitação, orgasmo, resolução. O que diferenciava naquele anteriormente? Por exemplo, o homem, é uma coisa que ele tem que também saber, que quando ele tem orgasmo, ele tem um período chamado refratário, que cada homem tem um. Uns são alguns minutos, outras muitas horas. Ele não vai ter ereção, isso é fisiológico.
Cada um tem seu tempo. A mulher já não tem um período refratário, por isso que ela pode ter orgasmos múltiplos. Isso é uma coisa que, assim... Mas a partir de 2011, verificou-se que o ciclo sexual da mulher, ele é diferente. A mulher, quando ela conhece um homem, esse período é relativo, não tem um período X de dias ou meses, ela tem um desejo espontâneo, então ela começa com desejo, ela se excita, daí ela tem orgasmo e resolução. Não toda vez ela tem orgasmo. Muitas vezes ela não tem orgasmo clássico, mas ela tem uma satisfação muito grande no ato que a deixa plenamente satisfeita e feliz. Não estou excluindo disso as pessoas que nunca tiveram orgasmo, anorgasmo, que é totalmente diferente. Depois de um certo tempo de convivência, que também não tem uma linha de corte, ela não tem mais esse desejo espontâneo. Ela tem que ser excitada primeiro para voltar ao desejo. Precisa de estímulo. E fechar. Ela precisa de estímulo. Então ela precisa de todo aquele preâmbulo. Uma coisa importante que eu acho que é interessante para colocar para a população, que o preâmbulo é fundamental. Não esquecer de levar as flores, não esquecer o namoro é fundamental, o beijo é fundamental, as palavras de amor são fundamentais. Isso tudo cientificamente está provado. Porque se você deixar esse preâmbulo, isso tudo fica mais difícil. Uma outra coisa bastante, isso para o homem e para a mulher também, a frequência sexual faz parte do tratamento. 2 a 3 vezes por semana, no mínimo. Isso porque quando a pessoa deixa de praticar o amor, praticar o sexo, e sempre quando eu falo de sexualidade, é com amor. Está atrelado. Está atrelado. Não é uma coisa instintiva, está atrelado. Né? Quando você deixa, similarmente, é grosseiramente dizer, mas para a população entender, é como a mesma coisa quando você fala uma língua, você deixa de muitos anos de falar, você enrola a língua, deixa de andar de bicicleta. Os circuitos nervosos, eles ficam mais difíceis de ser estimulados. Por isso que a frequência sexual faz parte do tratamento. Os circuitos ficam mais facilitadores, por uma coisa que chama, o nome científico, potencial de ação pós-excitatório, mas é uma coisa real. Então todo esse contexto do carinho, do namoro, do beijo, da atenção, ele é fundamental. Não adianta você, depois, inclusive, isso fica mais difícil depois de uma certa idade, quando às vezes muito jovem tem aquele famoso sexo pós-briga, mas depois de uma certa fase da vida, não tem número X, em que você tem todo um processo de até convivência, isso aí já fica mais difícil. Você sabe uma coisa interessante? Saiu na revista de Sexualidade Médica. Foi feito nos Estados Unidos e eles não foram buscar o porquê, não tem explicação porquê. Só contestaram. A partir de 25 a 35, vai cada 10 anos, homem e mulher. Quando começou o relacionamento estável, todas as faixas etárias diminuíram frequência. Frequência sexual, de atividade sexual. Todas, tanto dos mais jovens quanto dos mais velhos. A revista, aliás, o artigo não vai dar explicação. Ele só constatou um fato. Então, todos esses fatos, essa mudança de clima, esse cortejo que o homem tem que fazer com a mulher, e a mulher também tem que fazer, ela tem que estar bonita, ela tem que se gostar, ela tem que estar arrumada. Todo esse cortejo faz parte do processo. Faz parte, são os dois, os né? Os dois, exatamente. O sexo são os dois juntos, exatamente. Não é? O amor são os dois juntos. Então tudo faz parte. E quando você tem todo esse processo, a cumplicidade, a intimidade pós é muito maior. É muito maior pós o próprio ato. Você tem uma cumplicidade muito maior, você tem uma intimidade maior com a pessoa. Muito mais do que quando a coisa não anda muito... Para um não anda muito bem, não foi muito bem, né? E é nisso que a mulher pode ajudar também o homem. A esposa pode ajudar o homem nessa fase, se ele tiver algum problema de disfunção. É nisso que ela pode ajudar. A esposa pode ajudar a continuar sendo a companheira e continuar nesse ciclo aí de amor e carinho. Sem dúvida. E o homem tem que entender aquilo que eu falei do ciclo novo. Que uma certa fase de convivência, ela não procura, não é porque ela não gosta. Faz parte do ser feminino. Ela não está nada errado, não tem nada errado com ela. Faz parte da fisiologia sexual da mulher.
Outra coisa importante, já que você tocou na parte feminina, para também chamar atenção, existem os problemas de órgãos pélvicos da mulher, chamado prolapso, incontinência urinária, etc. Muitas vezes, por vergonha, a mulher não procura tratamento. Ela só deixa, se inibe e começa a evitar sexo porque ela tem vergonha, perde a autoestima. Aproximadamente 50% das mulheres pós-menopausa têm algum grau de prolapso. Tem tratamento clínico, tratamento cirúrgico, que é um outro detalhe, não vou entrar nesse mérito. Mas tudo isso leva... A mulher tem que ter essa intimidade da mulher, cada uma é uma, né? Cada um tem seu modo de agir, E muitas vezes isso, ela precisa também ver se ela tem problema de incontinência urinária, perder urina quando faz força. Vai tratar, isso é, a grande maioria é cirúrgico, né? Vai tratar. Outra coisa que é importante, se ela teve muitos partos, se teve parto com forceps, a flacidez da musculatura pélvica dela é grande. Então, ela fazendo fisioterapia, nos casos indicados, melhora muito a performance para ela e para o marido, para o parceiro, né? Então, todos esses detalhes, o conhecimento disso e o diagnóstico disso é extremamente importante para você ter uma vida sexual feliz. Agora, muitas vezes as pessoas deixam de procurar e ter uma vida sexual feliz por falta de conhecimento. E falta de conhecimento do próprio profissional, que seja o ginecologista ou do urologista que atende a pessoa. A saúde sexual, então, e esse envelhecimento saudável depende dos dois, né, doutor? Depende do tratamento, né? Com os dois, um ajudando o outro também. Né? É lógico, eu acho que é fantástico, eu acho que todo mundo quer, né? Envelhecer com amor, envelhecer com a sexualidade. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, a partir de uma certa faixa etária, que não só para a parte sexual, mas também para a parte sexual, é um problema bastante sério que está sendo discutido hoje, que está buscando, é a chamada polifarmácia nas pessoas de mais idosas. 12% aproximadamente das pessoas acima de 65 anos usam mais de 10 remédios, isso nos Estados Unidos, o trabalho americano. E se você for ver a interação desses remédios, é muito grande. E as pessoas de mais idade, elas são muito lábeis. Então, muitas vezes, tem medicamentos que é dado que até interfere com o libido, interfere com a parte erétil. Só que foi dado ali para o cardiologista. Então, dá um exemplo clássico, típico, são chamados beta-bloqueadores, que se usa, inclusive, para tratar a insuficiência cardíaca, e pressão, etc. Tudo isso tem que ser modulado. Tem que ser visto, revisto. Porque pode interferir. Claro, e interfere bastante. E interfere bastante. Então você tem que ter a interação também dos profissionais. E diminuir cada vez mais. Hoje a tendência em pacientes de mais idade, em relação a medicamentos, o menos é mais. Dá cada vez menos porque as interações, o que pode acontecer com a pessoa de mais idade é muito pior do que o efeito benéfico do medicamento. E doutor, a que sinais os homens precisam ficar atentos para tomar a iniciativa de se cuidar, de procurar um médico? Quais são esses sinais que eles podem se atentar, digamos assim? Eu acho que, voltando ainda na qualidade de vida, como você disse, nós focamos bastante a parte sexual, mas o problema benigno da próstata é extremamente sério. Quando ele acontece, a próstata de todos os homens cresce, não tem jeito. Mas somente aproximadamente 30% vão precisar tratar. E o que ela leva de ruim? Dificuldade para urinar. Esses são os sintomas. Isso, jato fino, acordar à noite para urinar. Olha como prejudica a qualidade de vida. Um homem que acorda 6, 7 vezes à noite para urinar. E a mulher dele? Você veja que a qualidade de vida desse casal. É. E o tratamento, quando indicado tratamento de próstata, pode ser clínico ou cirúrgico, tem que ser precoce. Porque o que complica é a bexiga depois. Se você deixar para tratar lá na frente, a bexiga já descompensou. Daí os sintomas, qualidade de vida não melhoram. Não tem como reverter. Não tem como reverter. É que nem um elástico que ficou frouxo. A calça fica caindo. Então, esse processo, o problema benigno da próstata, é bastante importante porque a qualidade de vida dele fica ruim, não consegue urinar. Tem pessoas que não conseguem viajar. Não consegue viajar de ônibus, mesmo de carro, porque tem que parar toda hora para urinar. Tive pacientes de uma classe mais assim, diferenciada que falou, olha, doutor, eu preciso alguma coisa que você resolva, porque antigamente eu gostava de viajar com a minha esposa de avião,
Hoje eu não posso estar lá no avião, porque é impossível. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, são doenças que não são potencialmente mortais, mas que interferem no envelhecimento. E interfere até na mulher. Outra coisa que ocorre no homem e na mulher, até mais frequente, é a chamada bexiga hiperativa, que é uma bexiga, aquela vontade imperiosa de você correr para fazer xixi. O que é problemático isso? Por que tem que ser tratado? Tem vários tipos de tratamento. Eu há uns 3, 4 meses fui atender o pai de uma amiga minha, 80 anos, que ele foi correr à noite ao banheiro, só que já estava perdendo urina, escorregou, fraturou o fêmur. Então são patologias que melhoram a qualidade de vida, mas que elas não são potencialmente, mas elas podem complicar outras patologias. Então, o contexto de você envelhecer com qualidade de vida em nível às doenças, ele é complexo, mas a percepção das interligações em todas elas, como eu disse agora, o exemplo da bexiga hiperativa com a queda, é importante. Porque com essa percepção, porque você pode falar, mas o que é isso? Isso não é nada. Você vai conviver. Mas a percepção você tem que ter para você corrigir todo o relacionamento. E doutor, para essas doenças que você citou, existe prevenção? Não existe prevenção. Não. Tem que perceber os sintomas e aí já procurar o quanto antes, quanto mais cedo, melhor. Sim. Procurar e se cuidar. Uma vez indicado, iniciar o tratamento, seja ele qual for, precoce. Porque depois que a bexiga sofre, não tem solução. Doutor, e eu gostaria então, para a gente encerrar esse programa de hoje, encerrar esse bloco, o último bloco, que o doutor desse dicas aí, o que é preciso para a gente fechar o programa, o que é preciso para esses homens e até, consequentemente, para as mulheres também, para ter um envelhecimento saudável, uma vida sexual boa e ativa também, depois de uma determinada idade, que isso a gente repetiu aqui, que isso não acaba com a velhice, que isso não acaba, que é bem possível ter. Gostaria que o doutor falasse diretamente para quem Eu nos acho assiste. que, sintetizando tudo, o envelhecimento saudável ele faz parte de, primeira coisa, uma coisa que chama-se capital social. O que é capital social? A quantidade de amigos, de relacionamento que você tem. Porque o envelhecimento, quando você tem todo um contexto social que você tem de frequência, você envelhece com muito mais qualidade de vida, você evita depressões subclínicas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é bastante importante, é o capital sociofinanceiro, porque hoje a gente está vendo, infelizmente, uma previdência ruim. Imagine quanto se vai gastar em medicamento com as pessoas com mais idade, e é fundamental, qualquer dado de estatística, só entrar no site do IBGE, ver o que eu estou falando é uma verdade. Em 2030, daqui 15 anos, que é pouco, já não vai ser pirâmide. Em 2050, então, a pirâmide está invertida. E se não é uma mudança nesse sentido, ela tem que ser começada discutida agora, porque não é simples fazer, mas discutida claramente. E aquelas medidas preventivas naturais, dieta boa, parar o cigarro, evitar excesso de álcool, exercícios físicos é fundamental, não só na parte sexual, porque melhora o músculo, aquele andar titubeante do muito idoso é por causa um dos fatores bastante importante. Não, tem outros, mas o bastante importante é a sarcopenia, quer dizer, perda de força muscular. Então você começando a ter bastante força, nem que você perca lá na frente, você tem reserva. Não é? E prevenção das doenças, quer dizer, o que você tem mais? Você prevenir as doenças cardiovasculares, e as doenças base, né? São das principais. Isso não foge nunca. É a diabetes, a dislipidemia, colesterol e triglicéridos. Então, e quando for procurar o urologista, no caso, que a gente começou nosso programa falando, que mudou o conceito, também contar o hábito urinário, para ver se não está iniciando o problema benigno da próstata. Estou falando agora voltado para o homem, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista e muito obrigada mesmo. Acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas aí dos homens, os que têm ainda aquele pouquinho de tabu de procurar o médico de ficar com vergonha até, eu acho que eles conseguiram hoje saber e que a indicação é procurar o médico e se prevenir. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Até breve.